FGV, Cargo Técnico, Contabilidade 2014. Assinale a opção que indica o objeto da contabilidade. Letra A, os ativos. Letra B, as receitas. Letra C, o patrimônio. Letra D, as demonstrações contábeis. Ou letra E, o balanço patrimonial. A resposta correta é a letra C. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Patrimônio é igual ao conjunto de bens, direitos e obrigações. FGV, Cargo Analista de Controle Interno 2014. As opções a seguir apresentam objetivos da contabilidade, à exceção de uma. Assinale-a. Letra A. A medição dos recursos que determinada entidade possui. Letra B. A evidenciação dos direitos e interesses de uma entidade. Letra C. A medição das variações ocorridas nos recursos, direitos e interesses. Letra D. A administração dos recursos escassos, buscando compatibilizá-la com as necessidades da sociedade. Ou letra E. O fornecimento de um conjunto básico de informações a diferentes usuários. A alternativa correta é a letra D. A administração de recursos escassos é um dos objetivos da área econômica, juntamente com a área administrativa. Não há uma relação direta com os objetivos da área contábil. As outras alternativas estão corretas. VUNESP, Cargo Analista Técnico Científico, Contador, 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência que se desenvolve com o objetivo de controlar o caixa de uma entidade financeira. São entidades financeiras todas aquelas que possuem uma conta caixa. Item errado. A contabilidade não possui o objetivo de controlar o caixa. Observação. Entre os objetivos da contabilidade está o de controlar o patrimônio como um todo e não apenas o caixa. VUNESP, Cargo Analista Técnico Científico, Contador 2019. Em relação à definição correta da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência que define na empresa um sistema de informações contábil que tem por objetivo subsidiar a tomada de decisões sobre entidades econômicas. São entidades econômicas, pessoas físicas ou jurídicas que tomem decisões sobre recursos econômicos. Item correto. É uma definição válida. É fato que, entre os objetivos da contabilidade, está o de fornecer informações úteis aos seus usuários para a tomada de decisão sobre entidades econômicas, o campo de aplicação da contabilidade. BANCACESP, Câmara dos Deputados, 2014. Sendo a Constituição, em essência, uma lei, os conflitos entre normas constitucionais e infraconstitucionais devem ser resolvidos a partir de uma ponderação de valores no caso concreto, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Questão errada. Em caso de conflito entre normas constitucionais e infraconstitucionais, deverão prevalecer as normas constitucionais. A Constituição está situada no topo do ordenamento jurídico, servindo de parâmetro para as demais normas. BANCACESP, Escrivão, Polícia Civil, 2016. Quanto ao grau de aplicabilidade das normas constitucionais, as normas no texto constitucional classificam-se conforme seu grau de eficácia. Segundo a classificação doutrinária, a norma constitucional, segundo a qual é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer,
é classificada como norma constitucional? Letra A, de eficácia limitada. Letra B, diferida ou programática. Letra C, de eficácia exaurida. Letra D, de eficácia plena. Letra E, de eficácia contida. A resposta correta é a letra E. A liberdade profissional prevista no inciso 13 do artigo 5º da Constituição é norma constitucional de eficácia contida. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Logo, a princípio, qualquer pessoa pode exercer qualquer profissão. Entretanto, a lei poderá impor restrições ao exercício da liberdade profissional, ao estabelecer qualificações a serem atendidas para que alguém exerça determinada profissão. Bancasesp TRE 2015. Embora a aplicabilidade do direito à educação seja direta e imediata, classifica-se a norma que assegura esse direito como norma de eficácia contida ou prospectiva, uma vez que a incidência de seus efeitos depende da edição de normas infraconstitucionais, como a de implementação de programa social que dê concretude a tal direito. Questão errada. O direito à educação não é norma de eficácia contida, mas sim norma de eficácia limitada. Para a incidência de seus efeitos, é necessária a edição de normas infraconstitucionais e da implementação de políticas públicas. Artigo 5º, parágrafo 1º, Constituição Federal de 88. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Bancasesp TRE 2015. Sendo um programa social de aplicabilidade direta e imediata, a ser implementado pelo Estado, mas cuja abrangência pode ser reduzida por outras normas constitucionais ou infraconstitucionais, o direito constitucional à educação é classificado como norma constitucional de eficácia. Alternativa A, plena. Alternativa B, plena com efeito limitado. Alternativa C, limitada de princípio programático. Alternativa D, imitada. Alternativa E, contida. A resposta correta é a letra C. As normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático são aquelas que estabelecem programas a serem executados pelo Estado para a concretização de fins sociais. É o caso do direito constitucional à educação. Bancasesp, Câmara dos Deputados, 2014. As normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, podendo seus efeitos ser limitados apenas pela atuação do legislador infraconstitucional. Questão errada. É correto que as normas constitucionais de eficácia contida gozam de eficácia plena enquanto não houver restrição, mas, diferentemente do que afirma a questão, seus efeitos podem ser restringidos não só pela lei, mas também pela própria Constituição e por conceitos éticos-jurídicos indeterminados. As normas de eficácia limitada são aquelas que a Constituição Federal regulou suficientemente. Questão errada. As normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. Não foram reguladas suficientemente pela Constituição Federal de 88. Bancasesp 2015, TJ, cargo juiz. Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Item correto. O princípio da lesividade diz que uma conduta só pode ser penalmente relevante quando afeta bens jurídicos de terceiros, causando, portanto,
lesão a alguém diferente do próprio indivíduo, de maneira que a autolesão, lesão a bens jurídicos próprios, não pode ser considerada crime. Bancasesp 2016, TCE, cargo auditor. A respeito dos princípios aplicáveis ao direito penal, é correto afirmar que, conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Item correto. O princípio da intervenção mínima sustenta que o direito penal somente deve ser utilizado em último caso, ou seja, quando for estritamente necessário para a proteção de bens jurídicos relevantes. Bancasesp 2013, TJ, cargo juiz leigo. A respeito dos princípios do direito penal e da aplicação da lei penal no espaço e no tempo, assinale a opção correta. É permitida a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Item errado. O princípio da reserva legal, derivado da legalidade, diz que somente lei em sentido estrito poderá criar tipos penais. Lei em sentido estrito é o diploma normativo emanado do Poder Legislativo, cujo processo de aprovação segue o rito ordinário. No Brasil, o diploma legislativo exigido é a lei ordinária. MP não satisfaz os requisitos para que seja atendido o princípio da reserva legal. Bancasesp 2013, PG, cargo procurador. À luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao atendimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo, não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são mari, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I de inexpressividade da lesão jurídica. Bancasesp 2018, EMAP, cargo advogado. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. No ordenamento jurídico brasileiro, é adotada a teoria da ubiquidade quando se fala do tempo do crime, ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão. Item errado. O Código Penal adota a teoria da atividade para definir o tempo do crime, conforme o artigo 4 do Código Penal, estabelecendo que se considera praticado o delito no momento da conduta, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Bancasesp 2018, EMAP, cargo advogado. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Situação hipotética. João cometeu crime permanente que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Assertiva. Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Item errado. Se o crime é permanente e durou de fevereiro a dezembro de 2011, durante todo este período, o crime esteve sendo praticado, período de permanência. Logo, a lei nova mais grave, ao entrar em vigor em novembro de 2011, entrou em vigor durante o crime,
e não depois do crime, motivo pelo qual é aplicável ao crime em curso. STF, súmula 711. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão de polícia. O inquérito pode ser arquivado pela autoridade policial se ela verificar ter havido a extinção da punibilidade do indiciado. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos do inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O delegado de polícia, se estiver convencido da ausência de elementos suficientes para imputar autoria a determinada pessoa, deverá mandar arquivar o inquérito policial, podendo desarquivá-lo se surgir prova nova. Item errado. A autoridade policial instaura, preside e conduz o inquérito policial, mas nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial nos termos do artigo 17 do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O IP é indispensável para o oferecimento da denúncia. O promotor de justiça não poderá denunciar o réu sem esse procedimento investigatório prévio. Item errado. O IP é dispensável e sua finalidade é angariar prova da materialidade e indícios da autoria do delito. Se o titular da ação penal já dispõe destes elementos, o IP não precisa ser instaurado. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo agente. O ofendido e o indiciado não poderão requerer diligências no curso do IP. Item errado. Tanto o ofendido quanto o indiciado poderão requerer diligências que serão realizadas ou não a critério da autoridade policial nos termos do artigo 14 do CPP. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, cargo escrivão. O IP, em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado, poderá ser presidido por representante do MP mediante prévia determinação judicial nesse sentido. Item errado. O IP só pode ser presidido pela autoridade policial. Caso o MP pretenda investigar diretamente o fato, deverá fazê-lo por intermédio de PICs, procedimentos próprios de investigação. Banca CESP, 2016, Polícia Civil, escrivão. O indiciamento é ato próprio da autoridade policial a ser adotado na fase inquisitorial. Item correto. O indiciamento é o ato por meio do qual a autoridade policial especifica as investigações direcionando a persecução penal para um ou alguns indivíduos. Banca CESP Telebrás 2015. As redes locais, LANs, são aquelas instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. Item errado. São as redes metropolitanas MAN, que são instaladas em grandes cidades de regiões metropolitanas para a interconexão de um grupo grande de usuários. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação.
Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN da empresa. Item correto. Se a empresa possui unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, trata-se de uma WAN. Bancasesp MEC 2015. Nas redes em estrela, se houver rompimento de um cabo, consequentemente toda a rede parará de funcionar. Item errado. O rompimento de um cabo não afetará a comunicação de outras estações. Atenção! Se o nó central falhar, todas as estações serão prejudicadas. Bancasesp Telebrás 2013. A arquitetura de rede Ethernet, definida pelo padrão IEEE 802.3, é geralmente montada em barramento ou em estrela com cabos de par trançado e switches. Item correto. A arquitetura de rede Ethernet é realmente definida pelo padrão 802.3, geralmente montada com a topologia em barramento ou topologia em estrela, e geralmente se utiliza cabos de par trançado, como enlace físico, e switches, como dispositivos para segmento de redes. Bancasesp, Polícia Federal 2018. Em redes de comunicação de dados, existem 3 modos de transmissão: o simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido; o half duplex, em que os dados circulam nos 2 sentidos ao mesmo tempo; e o full duplex, também conhecido por ligação de alternância. Item errado. A questão inverteu half duplex e full duplex. Half duplex. Os dados circulam nos 2 sentidos, mas de forma alternada. Ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente. Full duplex. Os dados circulam nos 2 sentidos ao mesmo tempo. Bancasesp, FUB 2016. Para conectar-se a uma rede wireless, o computador do tipo notebook deve estar conectado a algum tipo de receptor para o recebimento do sinal, como, por exemplo, um receptor integrado. Item correto. Os dispositivos que recebem o sinal da internet realmente devem possuir algum tipo de receptor de sinal. Por exemplo, o computador precisa de uma placa de rede wireless que geralmente precisa ser adquirida separadamente. Já o notebook já possui essa placa de rede wireless integrada. Não é necessário adquiri-la separadamente. É isso que a questão quis dizer com receptor integrado. Bancasesp IFF 2018. Servidor Público Civil Federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar, que foi deslocada por interesse da administração pública. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá pedir remoção, pleito que independe do interesse da administração pública. Item correto. No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública, o servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Artigo 36, inciso 3-A. Bancasesp IFF 2018. Servidor Público Civil Federal pretende o deslocamento no âmbito do quadro de sua carreira com mudança de sede para acompanhar sua esposa, servidora pública militar, que foi deslocada por interesse da administração pública. Nessa situação hipotética, para acompanhar sua esposa, o servidor deverá pedir remoção, pleito que independe do interesse da administração pública.
Item correto. No caso em tela, por se tratar de acompanhamento de cônjuge deslocada por interesse da administração pública, o servidor público terá direito à remoção a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Artigo 36, inciso 3-A. Bancasesp, STJ 2018. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão judicial ou administrativa. Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período demissório. Item errado. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, artigo 25. O caso em tela é de reintegração, que ocorre quando for anulada em decisão judicial ou administrativa a demissão de um servidor estável, que terá direito de ser ressarcido de todas as vantagens que deixou de perceber em virtude da demissão ilegal, artigo 28. Bancasesp, STM 2018. Após ser empossado, o servidor que não entrar em exercício no prazo legal será exonerado. Item correto. A ordem dos fatos sobre o provimento de um servidor é nomeação, posse, exercício, sendo de até 30 dias o prazo entre a nomeação e a posse e até 15 dias entre a posse e o exercício. Se não entrar em exercício no prazo legal de 30 dias, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Após ser empossado, o nomeado torna-se um servidor público. Assim, se não entrar em exercício no prazo legal de 15 dias, o servidor será exonerado, salvo se houver algum impedimento legal. Bancasesp, TRF 2017. Situação hipotética. Em 2015, Lucas, servidor público federal, foi aposentado por invalidez. Em 2016, a Junta Médica Oficial declarou insubsistente os motivos de sua aposentadoria. Assertiva. Nessa situação, Lucas deverá ser reintegrado, mas se o seu cargo anterior estiver provido, ele deverá aguardar em disponibilidade até o surgimento de nova vaga. Item errado. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação. Quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, e não Lucas, será reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. O caso em tela não reflete um caso de reintegração, mas sim de reversão. Bancasesp, PF, cargo escrivão 2018. Os peritos não intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para esclarecer a decisão dos juízes. Subentende-se a forma verbal intervém logo após o vocábulo mas, em mas para esclarecer a decisão dos juízes. Item correto. Intervém está com acento diferencial porque concorda com peritos, termo plural. Intervir é derivado de vir. Ambos caem na regra do acento diferencial de número e recebem esse acento circunflexo. Bancasesp, Polícia Civil 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo,
Pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação: no caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer, bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante, mal criado, mal feito. Questão correta. Banca CESP, Câmara dos Deputados, cargo analista 2012. No trecho, monoteísmo judaico-cristão nas ciências, o adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida, embora também estejam corretas as formas judaico-cristão e judaico-cristão. E tem errado. Hífen é utilizado para palavras compostas. Judaico-cristão é um adjetivo composto, ou seja, um adjetivo formado por duas partes. Então, o hífen é obrigatório. Banca CESP, PRF, Agente Administrativo 2012. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a alguns metros do automóvel acidentado. A correção gramatical do texto seria mantida se no trecho posicionado a alguns metros o termo a fosse substituído por a. Item errado. O triângulo de sinalização deve ser posicionado a distância de alguns metros do automóvel. O a só deveria ser usado se expressasse tempo decorrido ou distância decorrida. Banca CESP, DPEM 2013. Ex-presidiário, condenado a mais de 100 anos de prisão por assalto à mão armada e homicídio, Luiz Alberto Mendes Júnior teve uma vida que renderia um belo filme de ação. Mas o protagonista decidiu tomar outro rumo, dedicou-se à literatura e hoje é um autor de sucesso. Julgue o seguinte item: mantém-se a correção gramatical do período ao se substituir condenado a mais de 100 anos, L1, por condenado a mais de 100 anos. Item errado. A é verbo e indica tempo decorrido. Não pode ser substituído por a. O contrário também é verdade. Aqui temos a ligando o tempo à palavra condenado. Esse tempo de condenação ainda vai decorrer, então substituir por a causaria erro ortográfico, porque não há como presumir pelo texto que haja ideia de tempo decorrido. Banca CESP, TCE 2013. As palavras providências e fortalecê-los recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Item correto. Providências está na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Fortalecê-los está na regra geral das oxítonas, pois terminam em "é". Observação: o pronome não é considerado na análise. Banca CESP, Caixa Econômica Federal, Médico 2014. O emprego do acento gráfico em incluíram e número justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item errado. Incluíram i tônico formando hiato. Número é acentuado por ser proparoxítona. Logo, são regras diferentes. Banca CESP, Agente Administrativo, CAD 2014. Julgue o item a seguir. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego do acento gráfico nos vocábulos sabíamos e procurávamos. Item correto. Sabíamos e procurávamos.
A acentuação dessas palavras se justifica na regra das proparoxítonas, que são todas acentuadas. Bancasesp, Polícia Federal, 2014. Os termos série e história acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica? Item correto. Série e história são paroxítonas terminadas em ditongo e, por isso, são acentuadas. Bancasesp, Soldado, CBM, 2014. As palavras idiomática, construída e língua são acentuadas em razão da mesma regra ortográfica? Item errado. Idiomática é proparoxítona e todas elas são acentuadas. Construída é acentuada por trazer i tônico, formando um hiato. Língua é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Cada palavra tem uma classificação quanto à tonicidade e é acentuada por uma regra distinta. Consulplan 2018, CM de Belo Horizonte. A negação de hoje é Natal e amanhã não é domingo é: letra A, hoje é Natal ou amanhã é domingo. Letra B, hoje não é Natal ou amanhã é domingo. Letra C, hoje não é Natal e amanhã não é domingo. Ou letra D, hoje não é Natal ou amanhã não é domingo. A alternativa correta é a letra B. Para negar uma proposição composta pelo conectivo e, devemos negar os dois componentes e trocar o conectivo por ou. Afirmação: hoje é Natal e amanhã não é domingo. Negação: hoje não é Natal ou amanhã é domingo. IBFC 2015, DOCAS. Se o valor lógico de uma proposição P é verdade e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições é: letra A, falso; letra B, verdade; letra C, inconclusivo; ou letra D, falso ou verdade. A alternativa correta é a letra A. Uma proposição bicondicional, conectivo se e somente se, é verdadeiro apenas quando seus dois componentes possuem valores iguais, VV ou FF. Com uma proposição é V e a outra é F, valores diferentes, então a bicondicional é falsa. IBFC 2018, DIVPREV. Se o valor lógico do condicional entre duas proposições é falso, então é correto afirmar que: letra A, o valor lógico da primeira proposição é falso e o valor lógico da segunda proposição é verdade. Letra B, o valor lógico da primeira proposição é verdade e o valor lógico da segunda proposição é falso. Letra C, o valor lógico da primeira proposição é falso e o valor lógico da segunda proposição é falso. Ou, letra D, o valor lógico da primeira proposição é verdade e o valor lógico da segunda proposição é verdade. A alternativa correta é a letra B. Uma proposição condicional só é falsa quando ocorre VF, ou seja, antecedente, primeira proposição é V e consequente, segunda proposição é F. Bancasesp, SEC de 2010. Julgue a assertiva a seguir relativos à contabilidade. O principal campo de aplicação da contabilidade são as haciendas.
Item correto. O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. A azienda surge quando um patrimônio é gerido de maneira organizada. Aziendas igual gestão mais patrimônio. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.